E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um conteúdo de física, mais especificamente um conteúdo chamado força centrípeta. Olá, meu nome é Renan, sou estudante de física e bora lá! Bem, vamos iniciar com a teoria. A teoria da força centrípeta, nós temos que começar entendendo o que é aceleração centrípeta. E aceleração centrípeta é aquela responsável pela variação da direção do vetor velocidade do movimento do objeto. Por exemplo, aqui temos o movimento do objeto, que vai ser um movimento circular em torno de outro objeto. Este daqui vai ser o nosso objeto e esse daqui vai ser o nosso vetor velocidade. Esse dali é um Vzinho, um V maiúsculo, que vai representar a velocidade. Logo, essa velocidade também vai ter uma aceleração tangencial. E por que tangencial? Porque essa aceleração só vai tocar o trajeto uma vez. E como o vetor velocidade tem uma certa velocidade, logo vai ter uma certa aceleração. Se for uma velocidade constante, a aceleração vai ser nula. Se for uma velocidade que vai aumentando, a aceleração vai ser positiva. Por exemplo, isso. Então, aqui vamos ter também um vetor, uma força que vai puxar para baixo, em direção ao centro da trajetória. E essa vai ser a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é esta que nos foi mostrada agora. Certo. Aí, juntando a aceleração centrípeta com a velocidade ou a aceleração tangencial, temos uma aceleração resultante. Esta seria a nossa aceleração resultante, seria a soma dessas duas acelerações. Temos três tipos de velocidade nesse movimento. A velocidade constante, que o objeto vai circular em velocidade constante, ou seja, também terá aceleração nula, porque a velocidade vai ser constante. O segundo caso é quando a velocidade estiver aumentando. A velocidade vai aumentar com o tempo, o que quer dizer que a aceleração vai ser positiva. E a velocidade diminuindo, onde a aceleração tangencial vai ser negativa. A aceleração estará diminuindo e não aumentando. Bem, podemos também relacionar a segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração. A primeira temos a força tangencial, que vai ser a massa do objeto, vezes a aceleração tangencial, que a aceleração tangencial é esta bem aqui. E vamos resultar nessa equação ali. Força tangencial é igual a massa vezes aceleração tangencial. Aqui temos agora vamos trocar os termos e aqui vamos botar Ft, força tangencial. Aqui vamos representar a força tangencial. Ok. Aqui temos a força centrípeta. Força centrípeta em que nós vamos representar sobre a massa do objeto, que é a massa desse objeto bem aqui, e vezes a aceleração centrípeta, que é essa aqui. Então resulta na força centrípeta. A força centrípeta é esta que vamos apresentar agora. Agora, representando em força, aqui colocamos força centrípeta no lugar da aceleração. Aqui temos a última, a força resultante, que vai ser a aceleração resultante vezes a massa do objeto, o que vai resultar na força resultante. E aqui botamos a força resultante nesse lugarzinho, e agora temos um sistema representado por forças: força tangencial, força centrípeta e força resultante. Este é o conjunto de forças da força de movimento centrípeta. Vamos fazer um experimento também e vamos precisar de alguns itens, como uma tábua, e nessa tábua nós vamos precisar fazer 4 furos com uma furadeira ou algum outro objeto capaz de furar, como por exemplo uma chave de fenda estrela ou algum objeto que seja feito com esse propósito. Eu utilizei
um pedaço de tábua de compensado. E eu recomendo que seja de compensado, pois é mais fácil de furar, mesmo sem uma furadeira. Também vamos utilizar barbante, vamos cortar com a tesoura e usar pelo menos 4 barbantinhos para fazer o suporte, como vamos mostrar mais adiante. Aqui vamos utilizar também corantes alimentícios para fazer a água ficar mais visível no vídeo e ficar mais interessante visualmente, né? Aqui temos a nossa tesoura que a gente vai utilizar para cortar todos os barbantes direitinho no melhor tamanho possível. Certo, aqui temos nosso suporte, nós fizemos 4 furinhos nele e adicionamos os fios para fazer esse suporte, olhem. Certo, aqui temos nossa água e aqui nossos corantes que a gente vai adicionar para ficar mais bonito visualmente. E aqui temos o nosso copinho com o nosso corante, aqui temos nosso suporte e aqui temos a linha que segura o nosso suporte. Então vamos pegar nosso copo, botar mais ou menos aqui no centro, né? Vamos ajeitar aqui no centro. Agora vamos pegar aqui nossa linha de suporte e levantar. Ok, aí nós vamos nos afastar da câmera para a câmera poder gravar a gente e vamos realizar nosso experimento. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard. E trouxemos o copo com toda a água sem perder um pingo. Agora vamos para as discussões e resultados sobre o conteúdo que foi abordado e sobre o experimento que foi executado, não é? Então vamos lá. Quando giramos um corpo, ou um copo no caso, a tendência é que ele saia voando pela tangente do movimento. Por exemplo, esse bem aqui que a gente está movimentando só em si. E ele não saiu voando por quê? Porque tem uma força que existe que puxa ele para o centro do círculo. E essa força é a força centrípeta. E eu faço essa força usando esses cordões. Por exemplo, aqui esse desenho tem aqui uma coisa ligando a ele. No caso, se adaptar a mim esse desenho, é eu com os cordões girando o copo. Então, se a tendência do objeto é sair voando pela tangente, e tem uma força puxando para o centro, o resultado é que o corpo atinge uma velocidade com sentido entre as duas forças exercidas, entre a força tangente e entre a força centrípeta, no caso, a força resultante. E assim ele acaba girando, assim ele vai acabar girando, fazendo um movimento circular. E o corpo não sai desse sistema, ou melhor, ele não cai, porque as forças desse sistema estão sendo exercidas com força maior do que a força da gravidade. E por isso, o corpo se mantém girando fixo no suporte. Assim, também podemos relacionar esse tipo de movimento, o movimento de força centrípeta, ao movimento de translação, por exemplo, de satélites, ou até mesmo a translação do nosso planeta Terra, que gira, que faz o movimento de translação ao redor do Sol. O planeta Terra, estando em movimento ao redor do Sol, este iria escapar pela tangente, como esse vetorzinho aqui que está para o lado direito. Mas há uma força que não deixa a Terra escapar de sua órbita. E essa força é a força gravitacional do Sol, que age, nesse caso, como uma força centrípeta. Como podemos ver, esse vetorzinho aqui é o vetor da força tangente e esse aqui é da força centrípeta, que puxa a Terra de volta e mantém ela na órbita do Sol.
E assim, podemos analisar que a força centrípeta é encontrada numa situação real e ocorre naturalmente na natureza. Certo, e como podemos ver aqui, a força resultante, que é soma da força centrípeta com a força tangente, forma um movimento de translação ao redor do Sol, ao redor do objeto que está atraindo o objeto. E assim, podemos concluir que a força centrípeta não só existe naturalmente, como é muito importante para a manutenção da vida e até mesmo para a continuidade dela, né? Porque o planeta Terra funciona sobre a força centrípeta realizada pelo Sol. E é isso aí, pessoal, e obrigado e até a próxima.